A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui para trazer a lição de número 4. Hoje nós vamos estudar aqui a nossa quarta lição, que tem o título A Estrutura da Bíblia. Hoje nós vamos estudar a estrutura da Bíblia, uma lição muito importante. E o nosso texto áureo está em Lucas capítulo 24, versículo 44. O texto áureo nos diz assim: Disse-lhes, são estas minhas palavras, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Essas aqui são as palavras de Jesus, né? A nossa verdade prática, que é a nossa síntese da lição, ela diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados, sem nenhuma dúvida. Toda ela é nossa única regra de fé e prática, tá bom? Vamos ter uma lição muito importante. Fica conosco aí até o final e não se esqueça de dar o seu like aí se você gostar do vídeo, mas principalmente, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva aí, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Precisamos aí do seu like, da sua inscrição. Para se inscrever, é só você dar um toquinho aí do lado direito aí, onde está a palavra inscrever, você dá um toquinho aí, vai se transformar em inscrito, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E eu vou tirar 30 segundos aqui para apresentar o meu livro, se você se interessar. Aqui está esse livro aqui, O Cristão, a Igreja e o Mundo, né? Nós escrevemos esse livro aqui, O Cristão, a Igreja e o Mundo, e também esse aqui, certo? Subindo os Degraus da Fé. É um livro que vai te ajudar muito a entender a fé, uma coisa tão importante, né? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E também esse livro aqui, né, é o Penetrando nas Profundezas do Espírito Santo. É um livro muito importante para você que quer se aprofundar na pessoa do Espírito Santo de Deus, tá bom? E também esse aqui, Batalha Espiritual. Com certeza é um livro que vai te ajudar muito a entender a batalha espiritual que todo crente passa. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então é muito importante. Agora, como adquirir esse livro? Aí debaixo aí do meu, aí na descrição desse vídeo, está o meu zap, tá? Então pelo meu zap você pode se comunicar comigo e a gente conversa como você pode receber esse livro pelo correio em casa, tranquilamente, tá? Você pode ser pela conta, pela minha conta, ou se não, pelo Pix. Aí você conversa comigo pelo Zap, que nós resolvemos essa situação, tá bom? Então, Deus te abençoe, certo? Com certeza esse livro vai ser uma bênção para a tua vida. Bem, vamos lá. Lição de número 4, a estrutura da Bíblia. Bem, conhecer, né, a estrutura da Bíblia é importante para quê? Para você poder manejá-la bem, né? Você só vai manejar bem a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Amá-la e usá-la, né, como instrumento somente se você conhecer. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso ler, né? A Bíblia é um livro maravilhoso, mas ele não pode viver maravilhosamente fechado. Ele tem que ser aberto, lido, né, entendido, praticado, obedecido. Aí você vai ver tremendas transformações na sua vida, mas é preciso conhecer, né? Então a nossa introdução aqui, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 2 idiomas, né? Tem outros dialetos, né? Mas o majoritário, o principal, os 2 principais idiomas foi escrito primeiramente em hebraico, o Velho Testamento, e no Novo Testamento foi escrito em grego,
tá? Então, esses dois idiomas que a Bíblia foi escrita. Ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser concluída, certo? 1.600 anos. E quando você, com quase 40 autores, pode ser, né, aproximadamente 40 autores. Então você vê que você lê a Bíblia, parece que foi escrito por uma pessoa só, porque na verdade os 40 foram somente escritores. O autor da Bíblia é Deus, o intérprete é o Espírito Santo, entendeu? Então isso aí é muito importante. 66 livros tem a Bíblia, certo? 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Bem, número 1 aqui, como a Bíblia está organizada. Então, a definição do termo Bíblia, vamos ver que a palavra Bíblia, ela tem origem tanto no vocábulo grego como no latim, ok? O termo grego, Bíblia, significa livros, né? E tem a conotação de qualidade sagrada. Quando se fala em Bíblia, está se sabendo que está falando de um livro sagrado, certo? Então, na verdade, Bíblias é uma coleção. A palavra Bíblia, na etimologia da palavra, ela é uma coleção de pequenos livros, entendeu? Mas não tem o nome Bíblia nela mesma, ela não usa esse nome, ok? Esse termo no Ocidente, né, esse termo foi acolhido e disseminado por Jerônimo, lá de 347 a 420. Então, desde os pais João Crisóstomo e Jerônimo, os 66 livros constantes do Antigo e do Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como Bíblia, certo? Esses homens ajudaram a disseminar essa palavra Bíblia. Então, hoje está sacramentado a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que é a palavra de Deus, que contém 66 livros, que é o que nós sabemos, praticamos e vivemos, ok? Então, a Bíblia está organizada assim. Então, vamos lá. O cânon da Bíblia. Nós vemos aqui a definição do termo Bíblia, ok? Bíblia significa uma coleção de pequenos livros, ok? Veio a se chamar Bíblia porque são 66 livros. Repetindo, 27 do Novo e 39 do Velho. É a Bíblia Sagrada, ok? Então a Bíblia Sagrada, ela também foi chamada por Paulo por Santas Escrituras. Bem, o cânon da Bíblia. Então a expressão cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir, né? O termo corresponde em grego cânon, que significa régua. Então, desse modo, agora a teologia, ela trata esse vocábulo cânon, é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, quando se está falando de cânon, no sentido teológico, está se falando dos livros que são inspirados por Deus, entendeu? Então, todos aqueles livros, por mais importantes que eles sejam, não fazem parte do cânon, então ele não é inspirado. Então, quais os livros inspirados que nós conhecemos hoje? São os livros da Bíblia, entendeu? São os livros que são 39 do Velho e 27 do Novo. Esse é o cânon, que significa os livros sagrados dentro da teologia. Ah, mas tem um livro aí muito importante do tempo dos pais da igreja. Ele é muito importante, mas ele não faz parte do cânon, então ele não faz parte dos livros inspirados por Deus, então ele não pode ser considerado a palavra de Deus escrita para nós, entendeu? Então, todo livro que faz parte do cânon é livro inspirado por Deus, e só os livros que fazem parte do cânon esses 66 livros, ok? Então, em vista disso, o termo canônico passou a designar isso, 66 livros, ok? Isso aí é que é importante. E outra coisa mais importante, o cânon está completo. Os livros sagrados, inspirados por Deus, está completo. Não adianta alguém querer acrescentar mais alguma doutrina, mais alguma coisa, mais algum livro. Não, vamos incorporar mais um livro aqui.
Não. Vamos inteirar 67? Não. O cânon deu a palavra final. É esse livro e acabou. Entendeu? Então, nada mais pode ser acrescentado e nem tirado. Ok? Isso aí é importante a gente saber. Porque hoje em dia estão até querendo acrescentar mais livros, certo? Como sagrado, mas sagrado é só os 66. Bem, os dois testamentos bíblicos. Aqui o termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Então ambos os termos têm o sentido de aliança, de pacto, entendeu? É isso que significa. Quando Jesus ele fez quando ele estava celebrando a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, e finalizando, né, a Páscoa, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois, ao pegar o cálice, falou: esse cálice é o cálice da nova aliança, entendeu? A nova aliança. Então, ali Jesus estava estabelecendo um novo testamento. Ele estava estabelecendo ali uma nova aliança, um novo pacto, porque aquele pacto que ele tinha feito com sangue de animais e tirando aquele povo do Egito, né? Ele fez aquele pacto ali, mas os israelitas, eles invalidaram o pacto através da desobediência coletiva, né? Então nós vemos agora um novo pacto que Deus faz agora com seu povo, certo? Que nós não vamos entrar em detalhe agora, mas os dois testamentos, o Novo Testamento, ele quer dizer isso, um pacto, um novo concerto que Deus estava fazendo com o povo, agora com a igreja, né? Então, essa expressão Antigo Testamento, ela foi inaugurada por Paulo também. Paulo se refere, né, aos livros do Velho Testamento como o Velho Testamento, ok? Ele usa essa palavra. E o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança. Então, Jesus hoje ele é o mediador de uma nova aliança, certo? Então, Novo Testamento também tem esse sentido, ok? De uma nova aliança realizada por Jesus como mediador dessa aliança. Então, essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como escritura. Então, assim como existe o Novo Testamento no sentido de um pacto que Deus, o novo pacto que Deus faz com os homens por intermédio de Jesus, através do derramamento do seu sangue, como ele fez com Israel com o derramamento de sangue de animais, né? Também agora nós entendemos também que os 27 livros do Novo Testamento significa também isso, um novo pacto, ok? Então, conforme diz, essa expressão também passou a designar os escritos inspirados, né, dos cristãos, igualmente reconhecido como escritura, ok? Então, o Novo Testamento ele é inspirado e também é reconhecido como as escrituras. Isso aí que é importante a gente saber. Então, a palavra Novo Testamento tem essas duas conotações importantes, ok? Vamos lá. Uma coisa importante aqui, eu vou trazer aqui algumas particularidades da Bíblia que é muito importante, presta atenção. Olha só, antes a Bíblia não era dividida como hoje, né? Hoje a Bíblia está dividida em capítulos e versículos, não era o caso originalmente, certo? A Bíblia não era assim dividida, né? Até muito bom essa divisão para nós entendermos melhor, né? Com certeza, foi ótimo, mas não era assim. Então, aqui diz, ó, antes a Bíblia não era dividida em qualquer versículo. A divisão em capítulo foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo Abade, dominicano estudioso das Escrituras. Então, a Bíblia ela foi dividida em capítulos em 1250 por Hugo, um estudante da Bíblia da época, certo? Agora, a divisão em versículo foi feita as duas vezes.
o Antigo Testamento foi em 1445, pelo Rabi Natan. Agora, o Novo Testamento, ele foi dividido em versículo em 1551, por Robert Stephen, um impressor em Paris. Entendeu? Então ele dividiu a Bíblia, o Novo Testamento, em 1551. Agora, ele publicou a primeira Bíblia Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo, né, no ano 300 e pouco. E ela agora, em 1555, ela foi impressa e colocada na mão do povo, de já tudo certinho como é hoje, dividida em capítulos e em versículos, tanto o Velho como o Novo Testamento. Muito importante isso, né? Então, outros detalhes importantes aqui, o Antigo Testamento, ele tem 929 capítulos, entendeu? E 23.214 versículos, ok? O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos, entendeu? E a Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos, entendeu? O número de palavras e letras depende agora do idioma. Então, isso aí nós já achamos importante a gente trazer isso, tá? Vamos lá para a segunda parte aqui, o Antigo Testamento. Bem, os livros do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, eles são classificados assim. Bem, os primeiros 5 livros da lei, o Pentateuco, escrito por Moisés. Então, lei, o Velho Testamento é dividido assim, lei, né, que são os 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, histórico, né, que são formados por 12 livros. Os livros históricos, eles vão de Josué a Esté. Depois tem os livros poéticos, que são compostos de 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão, ok? E depois nós temos os livros proféticos, que são divididos em profetas menores e profetas maiores, entendeu? Que são 5 livros. Os profetas maiores são 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. E os profetas menores são 12 livros, que vai de Oséia a Malaquia. Então, essa divisão, ela é utilizada pelos judeus, era tripartite. A divisão, não essa, a divisão utilizada pelos judeus era tripartida, ou seja, a lei, profeta e salmos ou escrito, certo? Só depois da tradução para o grego, né, a Septuaginta, ela traduziu a tradução do hebraico para o grego. Então, o Velho Testamento, ele foi traduzido por 70 sábios, né? Foi traduzida do hebraico para o grego, aproximadamente uns 300 anos antes de Cristo, ela foi traduzida, entendeu? Para o grego. Foi bênção, né? Mas só que mudaram um pouco a estrutura dela. É a mesma coisa, mas a forma foi diferente. É o que aqui não foi conforme Jesus falou aqui, ok? Então, houve uma diferença. A Bíblia foi traduzida uns 300 anos antes de Cristo, do hebraico para o grego. E 300 anos depois de Cristo, ela foi traduzida por Jerônimo do grego para o latim, ok? E depois Lutero, né, fez a tradução aí para o alemão e depois para diversas línguas da Europa, quando o povo teve condições de ter a sua Bíblia na mão, né? Que era antes em latim, só as pessoas muito cultas que conheciam o latim que podiam ler a Bíblia. Então Jerônimo foi foi um instrumento também, né, que traduziu do grego para o latim. Mas Lutero e outros foram um instrumento de Deus para colocar a Bíblia na mão do povo no seu próprio idioma, claro, né? Bem, então vamos lá. Então a divisão utilizada era essa, apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente. Vamos aqui, número 2. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores aqui basilares na avaliação de um livro canônico, certo? Primeiramente,
para se saber se um livro era canônico ou não, ok? Conforme é hoje, já definitivamente, os 66 livros da Bíblia, o que era necessário, entendeu? Para que se concluísse que os livros eram sagrados e inspirados por Deus, ou seja, canônico. Bem, primeiramente, a inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, ok? Está lá em Neemias 9:30, Zacarias 7:2 e 2 Pedro 1:21. Letra B, reconhecimento do povo de Deus que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros eleitores. Então, primeiramente, a sua inspiração, depois, ser aceito pelo povo ou a terceira, preservação pelo povo de Deus que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Então, isso aí que era importante, né? Então, o que foi a vontade de Deus, lógico. Agora, como que nós entendemos isso? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? Assim, mas também o Espírito testifica conosco quando algo é de Deus ou não é. O crente não precisa ser enganado, porque o Espírito Santo não deixa. Então, o próprio povo de Deus chegaram à conclusão que aqueles livros eram sagrados, 27 livros, entendeu? Tinha muitos livros escritos. Pode ter até outras epístolas de Paulo escrita, de Pedro, ou de qualquer outro apóstolo, ou homem de Deus, dos pais da igreja, mas o Espírito testificou com a igreja presente no momento qual eram os livros que pertenciam ao cânon, quais eram os livros inspirados por Deus, certo? Então, Deus sempre testifica, Deus não deixa o povo enganado, ok? Porque o Velho Testamento já estava sacramentado como inspirado, certo? Mas faltava o Novo Testamento, que foi concluído. Vamos lá, certo? 3. Particularidade do Antigo Testamento. Vamos lá. Bem, quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, certo? Quase. Chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, né? Inclusive no Novo Testamento parece que alguns dizem que interpretam que Mateus foi escrito em aramaico, mas não tem certeza, né? Então, mas foi escrito em hebraico o Velho Testamento, ok? Então, o último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430. Então, desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Então, Malaquias fechou o cânon. Quer dizer, foi o último livro inspirado por Deus no Velho Testamento, Malaquias, certo? Então, ninguém pode acrescentar mais um livro, senão é o livro que nós chamamos de apócrifo. Apócrifo é um livro sem inspiração divina. É isso aí, certo? Que nós precisamos entender. Então, é isso aí. Vamos agora para a terceira parte para encerrar. O Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Então, esses livros, eles foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Jesus ressuscitou, né? E depois foi para o céu. Aí a igreja começou a pregar, começou a escrever, Paulo começou a escrever, Pedro e Lucas escreveu o Evangelho, Mateus, Marcos, João, e podem ter escrito várias epístolas, vários livros, mas o que foi sacramentado para ser o livro inspirado foi esses que estão contendo hoje no Novo Testamento, os 27 livros, ok? Então, tudo isso depois da ressurreição e da ascensão de Jesus e o derramamento de Espírito no dia de Pentecostes. Então, a partir do dia de Pentecostes, a igreja começou a se desenvolver na orientação do Espírito Santo e aí surgiu os 27 livros, ok? Bem, vamos ver aqui a classificação do livro. Bem, nós temos aqui a biografia de Jesus, né? Os evangelhos. São 4 os evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? São 4 livros. Os livros históricos é um só, que conta a história da igreja primitiva, o seu nascimento, o seu crescimento, desenvolvimento, né? Então,
Por isso que o livro de Atos ele não encerra com um fim. Ele é uma continuação, porque a igreja só vai encerrar suas atividades quando Jesus arrebatá-la, né? Então é isso aí. Então, os 4 evangelhos, o livro de Atos, que é um livro histórico, conta a história da igreja, e as epístolas, né? As epístolas subdividem as epístolas paulinas, que são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Filemão, as epístolas gerais, que são 8 cartas, né? De Hebreus a Judas, de Hebreus a Judas, e a revelação é o Apocalipse, escrito por João, certo? Então, o conjunto aqui totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados canônicos, ok? Você lê em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 13. Vamos ver aqui agora a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios, né, de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nós vamos ver aqui mais para frente, né, como que aconteceu isso. Então, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Então, orientados pelo Espírito Santo, muitos livros que os falsos profetas, falsos mestres, né, queriam inserir falsos livros no cânon, mas foram refutados e rejeitados. A igreja não aceitou. Por quê? Porque a igreja ela estava na orientação do Espírito Santo. E essa sabedoria da escolha dos 27 livros como inspirado por Deus não é uma capacidade humana. Lógico que eles foram orientados pelo Espírito Santo. O que Jesus falou? Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará em toda direção. É assunto final. Toda essa canonicidade que tem aqui, lógico que por trás disso está o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não saberia fazer uma boa escolha. Como disse que Tiago, né, ali naquela convenção do capítulo 15 de Atos, finalizando a reunião, o que Tiago disse? O que ele falou? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Está entendendo? Então, nós e o Espírito Santo, a igreja primitiva, ela não tomava decisões sozinha, era debaixo da orientação do Espírito Santo. Ok? Pedro, com certeza, não entraria na casa de Cornélio, mas o Espírito Santo veio e falou para Pedro ir e não duvidar, porque aquilo era obra dele. Então, a igreja, ela andou no espaço do Espírito Santo. Por isso que ela não cometia erro nesse sentido. Então, é importante a gente entender que a canonicidade dos livros foi orientada pelo Espírito Santo. Ok? Então, em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões. Como as epístolas de Paulo, eles eram orientados a ler nas suas reuniões. E Pedro, nos seus escritos, considerou aqueles escritos de Paulo como de Deus. Por quê? Porque Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Isso aí é que é importante, entendeu? Então, mediante os tais fatos, atesta-se de que desde o começo a igreja reconheceu, a igreja primitiva, ela reconheceu, preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, entendeu? Você pode ler Efésios 2:20, que ele fala, é fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então, a igreja tomava a decisão, mas orientado pelos apóstolos de Jesus, entendeu? Vamos ver aqui a particularidade do Novo Testamento. Olha só, todos os livros do Novo Testamento eles foram escritos em grego koiné. Koiné aqui é comum, certo? Não foi um grego chulo, mas Paulo principalmente escreveu no grego koiné, no grego que todo mundo entendia, né? Ele não escreveu naquele grego que somente os sábios poderiam entender. Não, ele escreveu num grego comum que dava acesso ao cidadão comum, ao doutor, qualquer um poderia ler os seus escritos tranquilamente.
porque era um grego koiné, grego comum, tá? Então isso aí é importante, porque naquele tempo, naquela cultura grega ali, assim como o inglês hoje, né, é disseminado no planeta todo, está globalizado o inglês, naquele tempo de Jesus e dos apóstolos, da igreja primitiva, era o grego. Tinha o latim de Roma, tinha o aramaico, tinha o hebraico, né, tinha os idiomas sírio, tinha muito tipo de idioma naquele tempo, mas o que prevalecia era o grego, entendeu? O grego era a língua falada. Então, assim como hoje, você falando inglês, você tem acesso a muitas nações para discursar em inglês, naquele tempo era o grego. Quem falava o grego estava apto a discursar em qualquer lugar, porque todos entendiam o grego comum, entendeu? Por isso já tem um nome, comum, ok? Então todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos em grego, certo? Que isso aí facilitou a propagação do Evangelho. Pensou Paulo escrevendo em grego, simples, que todo mundo entendia, as cartas andavam na mão de todo mundo. Então foi bênção de Deus, isso, entendeu? Isso aí é a sabedoria de Deus. Ele não escreveu a Bíblia num idioma complicado, que poucos liam. Não, ele sabia o que estava se espalhando por ali, ok? Então, isso aí é que é importante. Algumas expressões, mesmo redigidas, né, no vernáculo grego, possuem significado em aramaico, né? Por exemplo, Talita cumi, aramaico, menina, levanta-te, Abba Pai, né? Jesus mesmo falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou em hebraico, quer dizer, aramaico, né? Deus meu, por que me desamparaste? No aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, certo? Mesmo assim, então, não é por causa disso que os outros foram desprezados, mas a gente vê a diferença, certo? Então, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Pode ser que a canonicidade dos livros pode ter acontecido bem mais tarde, o reconhecimento como inspirado, mas escrito foi até o primeiro século só. João escreveu o último, né, o Apocalipse, parece que em 96, que João escreveu o último livro da Bíblia, Apocalipse, certo? Embora eles só venham ser aceitos como inspirado muitos anos depois, né, mas foi escrito todos eles. Não tem um livro, certo, na Bíblia, no Novo Testamento, que foi escrito depois do primeiro século. Não tem, tá? Então, o último livro é o Apocalipse de João, que foi datado de 96, certo? Então, desde o encerramento do cânon com o livro do Apocalipse, nós entendemos que os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555, que nem nós já falamos, né, é que os livros foram divididos em versículos e depois eles foram levados para a impressão. Então, queridos, os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangélico, o histórico, é o livro de Atos, as epístolas e Apocalipse, a revelação, tá? Então, concluindo a nossa lição, o conjunto dos 66 livros foram um único livro, formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Então são esses 66 livros, para encerrar, para gravar, são esses 66 livros que constituem o cânon bíblico. Muitos queriam inserir outros, mas não foi aceito, que o Espírito Santo não permitiu. Então, querido, Deus te abençoe, certo? E vamos, na semana que vem, nós estamos aqui com a 5ª lição, como ler as Escrituras. Então, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um toquinho aí do lado direito, se inscreve. E eu estou feliz com a tua presença me honra, tá? Deus te abençoe e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida, tá bom? Deus te abençoe. Firme com Jesus.